quando um homem especializado na lei, a Bíblia diz, fala de um perito na lei, um intérprete da lei, alguém dedicado ao estudo da lei, das Escrituras. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem veio para colocar Jesus à prova. Ele não veio porque ele amava Jesus, porque ele queria ser ministrado por Jesus, porque ele queria honrar Jesus, não. O interesse dele era de pôr Jesus à prova. Não havia nenhuma motivação nobre naquela aproximação desse perito da lei quando ele veio a Jesus. No entanto, Jesus segue o diálogo, ele não interrompe, e todo esse lindo trecho aconteceu aqui, ele está aqui por propósito de Deus, para que eu e você possamos aprender com essa passagem. E esse homem, esse perito da lei, ele vem a Jesus com o assunto mais importante da vida humana, que é a vida eterna, que é o depois daqui. Ele está falando de vida eterna, e que assunto importante, esse é o assunto mais importante que a gente tem. Aqui tudo passa. Por mais que possamos viver aqui, o que são esses anos em comparação à eternidade? E o que decidirá a nossa eternidade são os anos que a gente vive aqui. Então, ele colocou ao Senhor Jesus um assunto muito importante. Como fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde a esse homem fazendo-lhe duas perguntas. E a primeira pergunta, o que está escrito na lei? Olha na lei, olha na Escritura. E a segunda pergunta, como você a lê, ou seja, como você a interpreta? Jesus mostra que a importância não está apenas em saber o que está escrito, mas também em como vai se interpretar aquilo que está escrito. E então o perito responde com o que há de mais importante na lei. Ele diz, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento. E é muito interessante que o primeiro mandamento não é obedeça, obedeça, obedeça. Não, o primeiro é ame. O primeiro mandamento, sim, é ame. Depois vem os outros, vem o detalhamento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. E então, esse texto vai dizer que aquele homem, para se justificar, ele faz uma outra pergunta a Jesus. E quem é meu próximo? E essa pergunta dele levou Jesus a construir essa linda parábola. Jesus contou muitas parábolas. Ele veio com a interpretação, ele não interpretou todas as palavras. Se eu não me engano, duas ele interpretou, veio com a interpretação. Mas tem coisas muito claras, lógicas, e toda a parábola tem uma lição principal. Mas também tem os seus ensinamentos periféricos, secundários, por assim dizer. Mas é importante ter o foco na lição principal. Contudo, dá para a gente aprender. E essas histórias que a gente lê e a gente tira delas lições muito importantes. E nós podemos olhar para isso, essas histórias, dentro de princípios bíblicos e buscar aplicação para a nossa realidade. Entre outras coisas, aqui nós vemos um homem assaltado. Versículo 34 diz, o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes.
Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Versículo 34 vai dizer: aproximou-se, falando aqui do bom samaritano, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e leite. E óleo. Aquele homem ferido, um homem que foi assaltado, estava na beira do caminho, ele não tinha condição de salvar-se a si mesmo. Ele tinha sido espancado. As roupas dele foram tiradas. E a Bíblia diz que o deixaram quase morto. Então, ele foi muito espancado, porque ele foi deixado quase morto. E é interessante o fato de que a Bíblia diz que esse homem, ele descia de Jerusalém a Jericó. E Jerusalém era um lugar de culto, de presença de Deus. Tomando um simbolismo de Jerusalém, Jericó era o lugar que fora amaldiçoado, que ocorreu uma proibição, inclusive, da reconstrução daquela cidade que fora destruída. E havia uma maldição até sobre quem quisesse reconstruir aquela cidade, que teria morte na família dele. O que efetivamente aconteceu. Aquele que foi reconstruir Jericó teve morte de filhos. E ele não pensou na sua descendência, ele só pensou nele mesmo. Enfim, mas era um lugar que tinha essa marca. E esse homem descia de Jerusalém a Jericó. E nós podemos imaginar aqui como um afastamento de Deus e uma aproximação do que é ruim. E no caminho, quando nós nos afastamos de Deus, muita coisa ruim pode acontecer. Ele estava descendo numa descendência. E ali houve o assalto. Ele caiu na mão desses salteadores. Sabe, quando a gente se afasta de Deus, está distante de Deus, nós nos tornamos vulneráveis. E de alguma maneira, todos nós, em algum momento, podemos nos identificar com esse homem aqui, com esse assaltado. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado gera esse afastamento. Quando nós nos afastamos de Deus, ficamos à mercê daquele que veio para matar, roubar e destruir. No entanto, estava ali, aquele homem quase morto, e Jesus vai dizer que aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, o homem passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O sacerdote era um líder religioso. O levita, um ajudante dos ofícios do culto, dos ofícios cultuais da época. Homens ligados à religião. E com essa história aqui, Jesus estava denunciando o comportamento dos religiosos da época, que era incoerente com o discurso que tinham. Jesus estava denunciando aquele intérprete da lei. Quando ele está contando essa história, Jesus está confrontando esse homem. O discurso de amor que tinha não se mostrava verdadeiro na vida prática. No tempo de Jesus, e não só no tempo de Jesus, também em outros tempos,
Os líderes e liderados da religião judaica tinham se desviado do caminho do amor. E Jesus, com essa história, ele vai dizer que o próximo é aquele que estará no nosso caminho de alguma maneira. Ele estava passando no caminho. Quem é o meu e o teu próximo? Com quem temos responsabilidade? Sabe, nós temos responsabilidade com o mundo, sim. Como igreja, ok, eu tenho que orar, interceder em favor do mundo. Mas sabe, nesse momento, objetivamente, eu não posso fazer muita coisa em favor de um cara que está morrendo na Índia. Ele não está hoje objetivamente no meu caminho. Repito, eu não estou dizendo que eu não tenho uma responsabilidade quanto ao mundo. Sim, temos como igreja, mas a nossa responsabilidade maior é para com o próximo, para com aqueles que estão comigo, que estão cruzando o meu caminho, que Deus, na sua soberania, colocou ali no nosso caminho para que nós o ajudássemos. Os outros passaram de largo. O samaritano aproximou-se, não ignorou, enfaixou-lhe as feridas. Como já dissemos, derramou o vinho e o óleo e depois colocou aquele homem na sua cavalgadura. Como aquele homem tinha sido espancado, estava quase morto, com certeza tinha muito sangue. Ele sujou as mãos dele com aquele sangue. Quando ele colocou o homem no animal dele, significa que ele desceu do animal para poder colocar. O homem foi no animal e ele foi a pé. Foi a pé. Tudo isso mostra esse cuidado e esse amor. Ele era samaritano, e aquele homem seria um judeu. Samaritanos e judeus tinham rixas históricas entre si, não se comunicavam. No entanto, esse samaritano, por amar o seu próximo, tem todas estas ações. E a Bíblia diz que ele vai pegar o homem, ele cuidou dele e o levou à hospedaria. Cuida dele e arca com todas as despesas. Ele deixa lá o homem se recuperando e diz: eu volto, está aqui 2 denários, quando voltar eu vou pagar tudo. Ele gastou o dinheiro, ele investiu na vida de uma pessoa. Quem são os feridos? Quem são os limitados nos seus movimentos na vida? As pessoas com uma deficiência física ou mental ou psíquica, enfim, que estão chegando ali. Deus nos chama a fazer alguma coisa. Deus nos chama a nos aproximarmos destas pessoas. Que eu e você, como pessoas, na nossa vida diária, na nossa caminhada diária, que sejamos sim sensíveis e tenhamos discernimento do próximo. Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Aquele que está no nosso caminho.